e as mãos do seu coração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meu Pai, por mais uma semana que nós temos o privilégio, que nós temos, meu Deus, a dádiva do Senhor. Temos, meu Deus, a condição. Quantos agora, neste dia, neste momento, nesse horário, não tem mais a condição de estar na tua casa? Lembrando que na oração de Davi, ele disse: uma coisa peço, que eu possa estar na casa do Senhor e habitar nela, aprender no seu templo todos os dias da minha vida. Davi não era uma pessoa comum. Nós vemos isso não só nas suas vitórias, mas nos seus pedidos. O que ele pediu a Deus, e ainda disse: eu só peço uma coisa, que eu venha estar na casa do Senhor. Isso fazia toda a diferença na vida dele. Toda a diferença. Isso fez dele o rei que foi insuperável. Nem seu filho com toda a sabedoria, nem ninguém que veio depois dele, sejam os seus descendentes, sejam os outros reis de Israel, de Judá, ninguém o superou. E eu peço, meu Deus, que nós tenhamos também a felicidade, a alegria, o sucesso de sermos como um Davi, de até nos nossos pedidos sermos assertivos assim, por pedirmos aquilo que tem a ver com o Senhor e não conosco, aquilo que tem ligação com o Senhor, aquilo que nos leva, meu Pai, ao que é mais importante, ao que te agrada, ao que não só favorece a nossa vida, nossa carne, nosso conforto, nosso bem-estar, mas aquilo que eleva a nossa alma, aquilo que nos faz, meu Deus, estar e mantermos-nos perto do Senhor. Eu peço que o Senhor nos ensine, porque estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para te ensinar, mas para aprender com o Senhor. E como diz a tua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que venhamos aprender com o Senhor e que venhamos crescer no Senhor, nem que for 1 milímetro na nossa estatura espiritual, porque o Senhor disse que nós podemos e temos de buscar isso, que a cada dia cresçamos e prossigamos em crescer no Senhor, no conhecimento do Santo. Eu peço perdão por todos os pecados que nós cometemos, cada erro, cada falha, cada postura nossa que foi imprudente, negligente, que o Senhor reprova. E se nós não estivermos numa condição que o Senhor aprova, não vamos estar na condição que o Caleb mencionou quando viu toda aquela fartura, aquela bênção, aquela prosperidade, mas também viu os gigantes, a quem ele não se referiu como gigantes, como algo insuperável, mas ele olhou para o Senhor e disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra que nos prometeu com juramento. E quanto aos inimigos, nós os devoraremos como se eles fossem pão. Preocupou-se Caleb em agradar o Senhor. E eu oro para que assim também, meu Deus, aconteça com cada um de nós, a começar por mim aqui, seja nessa noite, seja ao longo dessa semana, que se o Senhor tem nos dado, meu Deus, condição e posição, que venhamos usar tudo o que temos recebido para agradar ao Senhor, para que o Senhor continue nos mantendo, nos sustentando, nos colocando em outra, meu Deus, em outra posição, sempre a posição acima, sempre, meu Pai, nos elevando, nos promovendo, nos abençoando. Eu peço, esteja conosco, Senhor, e que seja o Senhor, por meio do Espírito Santo, quem venha conduzir a palavra, o louvor, a nossa oração, que o Senhor receba a adoração de cada um e que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, porque nós viemos ao Teu, para que o Senhor venha, para que o Senhor opere, nos abençoe e faça a Tua obra aqui, na Tua casa, nesta noite, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito
Que espírito você pega? Diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Diga: eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Levítico, capítulo 24. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe serás um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu. E lhe será santo, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua própria propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço. Mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço. Pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças. E vocês viverão com segurança na terra. Então, a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Olha, a palavra que nós teríamos hoje seria uma palavra que aqui se Deus aprovar, a gente vai citando pontos e partes, que é essa palavra aqui, a voz do sangue.
né, que é uma palavra que todo cristão, sem exceção, deve ter, deve conhecer, deve saber. Uma palavra que já foi pregada, inclusive esse título do culto, né, se você pesquisar, você vai ver o culto da bispa. Mas nós acreditamos completamente nesses tempos que Deus, Ele abre ciclos e Ele fecha ciclos. Então, eu poderia pegar hoje aqui e colocar o culto da bispa transmitido de novo, que foi às 9. Ia ter o maior prazer em sentar com você aí e assisti-lo de novo. Mas, como a gente está aqui, né, você veio para ver um culto ao vivo, então vou fazer o culto, entendeu? Em respeito a todos nós, a você, a mim, ao culto, a todos. Mas eu não posso deixar de trazer alguns detalhes importantes e lembrar de outros. Quem esteve aqui essa semana em alguns dos cultos das 7 e, inclusive, o culto das 7:30, que eu tive a honra, o privilégio de realizar, em alguns cultos eu falei desse período. Em alguns cultos até contei uma historinha, que não é uma história, é uma realidade, né? Ela é uma história de 3 pessoas, cada uma aproveitou 1 ano da vida, 1 ano. Foi um período de 1 ano de 3 pessoas, que foi aproveitado de maneira diferente. Mas não vou entrar na história de novo. Em todos os momentos, eu, por exemplo, eu não estudo a palavra de domingo antes, né? Até porque ela é liberada para nós na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade. E como eu sempre tenho o culto da sexta para fazer, eu não sou daqueles que lê a palavra antes. Eu só leio a palavra e vou assistir o culto, que a gente tem como uma base, no sábado. E ontem, como a gente teve trabalho o dia inteiro, né, bastante correria, eu também não vi. E, não, assim, para mim foi uma bênção. Apesar da bispa ter citado essa palavra numa reunião de sexta-feira, que foi depois do culto, essa palavra ela só confirma o que desde domingo passado Deus tem falado conosco. Primeiro, que a palavra da ceia, na palavra da ceia, a gente começa pelo fim aqui. O Senhor falou, e quando eu faço questão de grifar, né, de levantar para você e destacar para você alguns trechos de alguns cultos, e eu geralmente faço isso com o período que nós estamos vivendo, é para mostrar para você que Deus, Ele é perfeito e que nós devemos colocar, repita, colocar e manter a nossa atenção nestes eventos que Deus está falando, que Deus está, porque a palavra de Deus não é apenas o barulho, não é um som, mas a palavra de Deus sendo pregada é um evento. E esse deve ser o principal evento da nossa vida. Amém? Coloca isso na tua cabeça. Se você já sai daqui hoje, se por algum motivo você tiver que levantar, sair antes de terminar o culto, acontece alguma coisa tal, meu Deus, eu tenho que ir embora agora, aconteceu uma situação, igual hoje ainda aconteceu com uma pessoa que teve que acudir tal. Se essa frase entrar na sua vida daqui para frente, você já ganhou. Você ganhou o culto de hoje. Tem muito mais ainda para ganhar, mas até aqui, a palavra de Deus que chega até você deve ser o maior evento da sua vida. Porque quando a gente coloca a palavra de Deus acima de nós, acima das emoções, acima dos nossos sentimentos internos, porque nós temos 2 tipos de emoções. Nós temos emoções puras, saudáveis, e que não podemos esquecer. Quem que me criou? Tá bom, só 2 pessoas que acreditam que Deus me criou. Então vamos falar de você agora. Quem criou você?
Ah, sim, tá bom. Vocês estão egoístas hoje, né? Quando é para falar de vocês, tudo bem. Quando é para falar de mim, não quero falar, né? Então, Deus criou. Quem criou cada um de nós foi Deus. E essas emoções aqui? De onde vieram? Foi Deus quem criou essas emoções? Hã? Ou elas vieram depois? Não faziam parte esse pacote perfeito que quanto mais nós descobrimos do átomo da célula até o maior órgão que tem um corpo humano, que é a pele. Imagina um órgão que ele liga todo o seu corpo, do pé da planta até o alto da cabeça. Esse é o maior órgão que a gente tem no corpo humano. É ou não é verdade? O maior. E ele passa por todo o corpo. Inclusive, nesse órgão tem um dos sentidos, que é o nosso... Alguém falou olfato, gente? Hã? Tato. Não é por acaso que ele está aqui. Então, os sentimentos, a gente precisa lembrar que eles foram colocados em nós por Deus. Então, todos os dias nós temos sentimentos, eles, inclusive, fazem parte da vida. Mas há os sentimentos puros, naturais, saudáveis, que são aquelas reações que a gente tem. A Bíblia fala que há tempo que é saudável você aborrecer, que há tempo que é saudável você odiar. A Bíblia diz que há tempo que é saudável você calar, quer dizer, aquele silêncio, o isolamento. A Bíblia diz que há tempo que é saudável você se irar, que são sentimentos. Há tempo para tudo isso. Quando isso acontece naturalmente e por meio do Espírito. Porque nós somos Espírito, vamos lembrar disso. Há alguns domingos atrás nós tivemos essa palavra. Temos uma alma e moramos num corpo. Então, esses sentimentos, a gente não luta contra eles. Inclusive, a palavra é pregada muitas vezes com esses sentimentos inseridos e descritos para nós sabermos. Paulo, por exemplo, que é a base da palavra chegar até nós, os gentios, e que foi o desbravador do evangelho, principalmente dessa parte, né, não judeu, que a Bíblia diz, Paulo muitas vezes fala, sinto tal coisa pela igreja, né? Entristeço-me. Já tem partes que ele fala, alegro-me. Isso não era uma coisa de fora para dentro, era uma coisa de dentro para fora. O que a gente não pode aceitar mais é viver dos sentimentos que vêm de fora para dentro. E estes ainda na vida de alguns têm determinado, têm intitulado o que é e o que não é evento na vida. Então, tem gente que, isso aqui vai me gerar uma grande emoção, a pessoa trata aquilo como um evento. Isso aqui vai ser muito triste, me deixou triste, o que eu vi me deixou triste, o que eu ouvi me deixou triste, o que eu passei naquele lugar me deixou triste. Então, isso tornou um evento. E aí está o erro. Por isso eu estou dizendo para você, o evento da sua vida deve passar a ser a palavra de Deus. Então, o ponto alto da sua vida deve ser a palavra de Deus. Isso nós devemos tratar como eventos. Então, agora a gente está num evento. E esse é um grande evento. Esse é um evento épico. É um evento importante, apesar de não ter toda, né, a pompa que às vezes a gente se acostumou a ver, a ouvir, a receber, naquilo que a gente aprendeu a chamar de eventos. Porque aqui, aí eu entro nos detalhes. Essa semana, várias vezes. Então, no domingo, nós tivemos a palavra que falava que no mês de outubro seria um tempo de resgate e restituição. Profeticamente, levante sua mão, abre ela agora e segura isso para você assim, ó. Opa! Mas segura com força, não segura igual a gente segura pluma, não. Eu pego isso para a minha vida, em nome de Jesus. Eu pego.
Eu peguei no domingo passado. E como eu sou atento a isso, tem detalhes que eu não me atento mesmo, que é aquela faculdade que a gente aprende a usar da cabeça, da mente, que eu não vou me prender a isso, aquilo outro, porque eu quero a minha cabeça aberta, sensível às informações certas. Então, da semana passada, cada palavra que o Senhor mandou, e várias delas nos comunicaram e nos prepararam para esse tempo que o Senhor tem. Esse tempo que o Senhor está trabalhando, Deus faz a parte dele sempre, mas Deus não faz tudo. Diga, Deus não faz tudo. Eu sou cooperador. Com quem? Hã? Porque tem gente que coopera com o diabo também. Tem ou não tem? Tem gente que coopera com o diabo. A gente vê que no Éden existiu isso. Adão, perfeitamente. Adão, assim, com uma excelência, obediência, reverência, com uma disposição, a gente nunca vai saber, pelo menos não nessa terra, não tem base para nós podermos calcular quanto tempo Adão passou no jardim do Éden, quanto tempo ele passou sozinho, sem a Eva, a mulher, quanto tempo ele passou só nomeando os outros seres, quanto tempo ele passou ali cultivando e cuidando do jardim, mas ele passou um tempo ali, considerável. E ele cooperou com Deus. Deus iniciou aquela obra perfeita, a criação do que nós conhecemos. E o homem foi cooperador de Deus, dando nome, seguindo aquilo que Deus começou, continuando, administrando, mantendo, fazendo. Aí Deus vai e recompensa o homem, né, fazendo algo que lhe corresponderia à mulher. E um dia aparece aquele ser que em tudo era inferior. Fala com a mulher e a mulher agora coopera com o diabo, porque a mulher, em vez de, quando percebeu o que ela tinha feito, ela dizia assim para o homem, não faça isso. Eu errei, eu falhei. Ó, a mulher não podia ter chegado no homem e dito assim, ó, pequei. Quer dizer, errei o alvo, né? Pecado é uma palavra que veio depois. Errei o alvo, me ajuda a me consertar. Podia ou não podia ter feito isso? Me ajuda a me consertar, me ajuda a me levantar, eu caí, eu fracassei, eu desobedeci a ordem que você me deu, eu passei por cima de uma ordem simples e clara. Ela podia ter falado isso para o homem, mas em vez de ela falar isso, ela foi uma cooperadora do diabo, que tinha derrubado ela e agora estava também derrubando o homem. E o homem foi lá, acabou fazendo parte daquele enredo destruidor que foi aquela conversa que começou, né, com uma pergunta descabida e terminou na queda de ambos. Terminou com a vida deles ali. Ali encerrou o ciclo deles. Então, eu estou dizendo isso porque nós somos os cooperadores desses inícios e desses fins de ciclos que a nossa vida tem. O maior ciclo que nós conhecemos, do qual nós fazemos parte, é o nascimento, a morte do corpo. Mas esse é apenas um dos ciclos que a nossa vida eterna tem. Amém? Esse é apenas um deles. E tem vários ciclos. Alguns desses ciclos são construídos, são ali baseados nas escolhas dos nossos pais. Alguns, hoje aqui só adultos que me ouvem, com exceção de poucos jovens, alguns nós vivemos a vida baseado no que os nossos pais fizeram, escolheram, do que eles pegaram, obedeceram, ou do que eles ignoraram, desobedeceram.
mas vários dos ciclos que nós vivemos já são os resultados das escolhas que nós fizemos, dos passos que nós demos, para a direção que nós temos, e tendo várias direções a seguir, nós escolhemos. Então vem o Senhor, depois de ter falado de tempo, depois de ter falado de oportunidade, e inclusive, olha que coisa poderosa, né? Nos dias que eu contei a história dos 3 rapazes da faculdade, eu, sem saber dessa palavra, Deus é minha testemunha, o Espírito Santo está acompanhando o que está aqui na minha memória. Eu sugeri isso. Eu dei esse conselho, eu falei, olha, aqui a gente está falando da história de 3 pessoas que tiveram um ano, todas elas juntas, tiveram o mesmo período, as mesmas oportunidades, e cada um aproveitou de um jeito. Falei assim ainda, na pergunta que eu fiz, quem é você dessa história? Onde, qual é a parte que você se enquadra aí? Ainda disse, olha, o ano não terminou. Agora a gente tem aí praticamente 2 meses e meio. Então comece agora você a construir o teu novo ano. Ainda que você não tenha esse período inteiro, né, esse período temporal de 365 dias, a gente tem pouco menos de 80 dias ainda, mas eu disse, pega essa palavra, pega o que essa palavra pode gerar agora em você e começa agora a fazer, sabe, aquele tempo que você perdeu, aquelas oportunidades que você perdeu, aquelas escolhas que você teve diante de você para fazer e não fez, e começa a fazer agora. Começa a traçar para você isso agora. Ou nem a traçar, permita que aquilo que Deus traçou para o teu destino, nessa fase da sua vida, seja vivido conforme Deus planejou. Eu disse, começa um novo ano, ainda que não tenha nada novo, não tenha mês novo, não tenha dia novo, a gente só tem um na frente do mês, que é o outubro, que é o mês 10 do ano. É ou não é verdade? Outubro é o mês 10. Quer dizer, já foi 9. Ficaram 9 para trás. E agora, eu tenho 2,5 pela frente. Aí vem o Senhor e fala essa palavra. Deus diz que está começando o ano do jubileu, que na época era, né, a cada 7 anos havia, né, um período, um ano, que era o ano da terra sabática. Aquele ano que as pessoas elas tinham que crer. E uma das coisas mais interessantes e que desafiava, né, as pessoas a crerem é essa afirmação de Deus que o 6º ano seria o ano decisivo. Porque a pessoa tinha que ter a fé no 6º ano para ela plantar no 6º, colher no 6º, no 7º e no 8º, somente pelo 6º. 6 é número do que, gente? A Bíblia diz? 6, a Bíblia diz no Gênesis, no Apocalipse, lá do começo ao fim. A Bíblia diz que 6 é número de homem. 6 é o número do trabalho de Deus, inclusive o dia, né, do homem. 6 é a nossa parte. Deus deu a direção, Deus deu a palavra, mas chegava no 6, com quem que era? Com quem que era? Está na mão de quem? Está na tua mão. Vamos ver se você vai crer que esse ano vai valer pelo 6, pelo 7 e pelo 8. Porque eles tinham que acreditar que o que eles estavam semeando, o que eles estavam plantando no 6º ano, está escrito aqui, nós lemos, que aquela colheita, saibam que eu lhes enviei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. E aqui não tem como a gente não lembrar do dia que foi a morte de Jesus. Que dia que foi? Que dia que foi que Jesus morreu? E ressuscitou? Que foi qual dia?
Você vê como que a Bíblia, para quem gosta de número, como que a Bíblia ela se concatena inteiramente? É ou não é verdade? Jesus podia ter morrido. Você vê que o jubileu, né? O jubileu da nossa vida é Jesus. O grande jubileu da minha vida, da sua vida é Jesus. É aquele que para no sexto. Mas em 3, ele vai produzir o resultado daquele 1. Da obediência, da submissão, da dependência, que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus chegou no momento, ele pediu, e não pelo sofrimento, a dor e todo o sacrifício que ele teria física e humanamente, mas no relacionamento com Deus, aquele hiato sem a companhia do Pai. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E o que prevaleceu? A vontade de Deus. E ele na sexta, foi a cruz. Porque como disse Jesus ali, próximo daquele momento, inclusive quando Pedro, o homem, naquele momento carnal, não espiritual, o precipitado, o incrédulo, quando viu aquele movimento para prenderem Jesus, sacou da sua espada e cortou a orelha ali do soldado Malco. O que Jesus disse para ele? Quem lembra? Pedro, se eu quisesse, se eu pedisse ao meu Pai, Ele mandaria legiões de anjos para me proteger, para me defender. E fala-se de uma legião de 12 mil. 12 mil, não eram 12, não era 12 anjos, é 12 mil. Jesus disse, deixou claro ali, se eu quisesse. Lembra aquela história que o Eliseu viveu junto com o moço, o rapaz dele, que o rapaz sai primeiro que ele ali da tenda, olha, está todo cercado, lembra? Ele volta aflito, desesperado, começa ali a falar com Eliseu, ele falou assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o rapaz incrédulo ainda, que vivia só à base dos sentidos, o rapaz que era afetado pelo que vinha de fora, então o que vinha de fora, o que ele via, o que ele ouvia, o que ele sentia na pele, o que ele não sentia e gostaria de sentir, aquilo o conduzia. Aqueles ainda eram os eventos que conduziam a vida dele. Ele ficou abatido. E aí o Eliseu orou para abrir os olhos dele. Quando ele saiu, ele viu que tinha muito mais naquela tropa que estava com eles do que os exércitos inimigos. Está entendendo? Quer dizer, Deus tem tudo ao seu dispor, ao seu alcance. E Jesus passou pela cruz. E tal como foi dito, no terceiro dia ele ressuscitou. Aqui o ano do jubileu, para mim, tem um verbo, acredite se quiser, é um verbo isso, tá? Nós temos os defensores do vernáculo ali, né? Depois vai conferir, claro, e vai, depois se estiver certo, vai confirmar. Mas na língua portuguesa, zerar é um verbo. Sabia? E para mim essa palavra aqui, particularmente, eu recebo essa palavra para mim dessa maneira. Sabe aquelas coisas na vida que a gente fez? Você fez, não é? Não é uma injustiça, ai meu Deus, fizeram comigo. Aconteceu comigo. Caiu em mim. Não, tem coisa na vida que a gente vê que vive, que passa. Coisas que a gente vê uma recorrência, né, diária. Pensamentos, inclinações, áreas que nós vivenciamos coisas que aparentemente, eu não diria que aparentemente, mas momentaneamente, sabe? Por que para todo mundo vai? Por que todo mundo pode, eu não posso? Por que para todo mundo vai, para mim trava? Por que todo mundo consegue, eu não consigo? Não é por acaso. Sim, tem coisas que nós provocamos.
Tem coisas que nós pecamos, tem decisões que nós tomamos de forma errada, conscientemente. Tem coisas que nós não administramos bem. E por isso, depois de um tempo, aquilo passou a não mais estar nas nossas mãos. Tem pessoas que foram queridas, mas não valorizadas, não reconhecidas como pessoas enviadas por Deus, como bênçãos, como um guarda-chuva que Deus colocou do nosso lado para nos proteger. E que por um tempo estiveram, nós não as vimos desta maneira, as desmerecemos, depreciamos, não as consideramos, desvalorizamos, e aí veio aquele tempo da colheita, aquele tempo da perda, da ausência, o tempo da escassez, o tempo da culpa, que eu penso que é a primeira coisa. Essa palavra, para mim, é a primeira coisa que ela comunica com cada um de nós, é sobre a culpa. Dos pecados, dos erros, das imundícies, das sujeiras, dos vacilos, das iniquidades, porque o pecado é aquilo que você está ali e tropeça, né? A iniquidade é aquele que você vê o buraco, você pula dentro, fala, comigo não vai acontecer. Você vê o buraco, você vê ali o abismo. Você vê o poço aberto, você fala, comigo não vai ser assim, comigo vai ser diferente. Então a Bíblia diz que o salário do pecado... Então, quantos vêm morrendo cada dia um pouco mais por conta de culpa, por conta de dor, por conta de sofrimento? Quantos que têm enfermidades associadas ao que fizeram? E a pessoa sabe, e aquilo inclusive é aquele ponto para ela, que apesar dela estar ouvindo a palavra e saber que Jesus levou as enfermidades, tem aquele ponto também nela que divide ela, divide tudo que é dividido é enfraquecido. Tudo que está dividindo você te enfraquece. Para você que gosta de anotar, faz essa pergunta aí, grifa em cima. Hoje, o que me divide? O que me divide? Porque se você descobrir o que está te dividindo, você descobre o que está te enfraquecendo. Aí tem gente que só deu falar no automático já a pessoa quase cantou um nome. Tem gente que quem está dividindo a pessoa é uma pessoa. Se você vê que essa pessoa está te dividindo, então você já tem uma resposta, que alguém está te enfraquecendo. Aí eu te pergunto, por exemplo, você lembra de alguém que dividiu uma pessoa entre aquela pessoa e Deus, e logo depois que aquela pessoa, ela saiu da vida da outra, Deus já confirma a promessa de gerações para ela? Alguém lembra? Abraão e Ló. O Ló, e literalmente o nome dele significava, o que, gente? Véu não, uma coisa que divide, tem uma divisão aqui, a divisão do quê? Geralmente o véu era usado para dividir o quê? Para cobrir, né? Então o véu podia dividir a face de alguém, para que ela face não ser vista, para não ser admirada, para não ser contemplada, para não ser desejada, cobiçada, como era e até hoje ainda em algumas culturas lá do Oriente é o caso que acontece com mulheres. Mas cobre, divide. E Deus tinha falado já. Sai da tua terra, da casa do teu pai e do meio da tua parentela. Ló era parente? Então, Deus não falou sai do meio da tua, divide a tua família. Porque quem era a família do Abraão? Sara. Deus não falou nada de família, então quer dizer, vai com a tua família. A família dele era a esposa dele, a única membro da família dele. E ele foi com ela, mas o Ló não era família, era parente, parentela. E ele levou.
E o Ló dividia. Então, se você agora, na resposta, você já pensou, tal pessoa tem me dividido. Família não divide. Então, antes que o Satanás, desgraçado, já queira, né? Tem gente que ouve a palavra e o diabo é tão sagaz que ele consegue fazer a pessoa distorcer a palavra. A pessoa não escuta. É uma comichão que já tem lá, é uma decisão tomada que a pessoa quer validar por meio de alguém. É pelo pastor, pela palavra, pelo culto, pelo outdoor que parece, por alguma coisa que acontece. Não. Família não divide. Mas parente pode dividir. Amizade divide. Gente que você colocou na tua vida, que você mantém na tua vida, pode te dividir. E o que te divide te enfraquece. Isso é um fato. O que me divide, me enfraquece. Quantos casamentos, por exemplo, você quer... Quantos casamentos o problema foi resolvido? Veja, às vezes a pessoa estava pensando e focando na área errada. Porque quantas pessoas, eu particularmente já atendi, que moravam dentro, né? Ai, se tem uma coisa que eu digo é as pessoas que moram todo mundo junto. Morava todo mundo na mesma casa. Ou aquela história, eu moro no fundo do meu sogro, da minha sogra, da minha mãe, a mamãe, do papai, né? A gente mora no mesmo quintal. Olha, para algumas pessoas isso funciona. Mas, via de regra, não é para ser assim. Mas tem gente que sempre deu certo, é uma bênção. Time que está ganhando, não mexe. Mas quantas pessoas que vinham, você tinha que ir escavando, né? Cavucando, até descobrir o que estava acontecendo, por que um ficava mal com o outro, por que estava aquela coisa estremecida, o relacionamento, né? O que tinha. Aí quando você ia ver, aí, mas por que você ainda continua morando na casa da tua mãe? Por que você ainda mora lá no fundo? Por que mora no fundo da tua sogra, do teu sogro, tal? Ah, é para a gente economizar. É para não pagar o aluguel. Ah, é para poder fazer coisas com dinheiro. Eu estou focando no dinheiro e eu estou perdendo o meu casamento, estou perdendo a minha família. Quantas pessoas que quando saiu, tirou o foco do dinheiro e focou a família foi fortalecida. A família se fechou, se curou e prosperou, inclusive na área financeira. Na vida é assim, às vezes a gente tem uma coisa... Eu acabei de ouvir agora uma direção para uma pessoa. De uma pessoa que áreas da vida dela estão aquém da semeadura que ela fez, do tempo que ela já tem de fé, porque ela está dividida. Ela está dividida, a prática não confere com o que ela já aprendeu. A Bíblia diz assim, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não é para você viver atrás, ter uma linha. Você tem que pensar assim, existe o que eu já sei, o conhecimento revelado da palavra de Deus. Imagina que isso é uma linha, você não pode estar nem à frente dessa linha, que quer dizer, eu estou no escuro, eu estou arriscando sem segurança. E eu não posso também estar atrás dessa linha, quer dizer, fazendo coisas que eu já sei que eu não devo, que não é para mim. Então eu devo estar onde, gente? Na linha. Então o que eu sei, eu vivo de acordo. O que eu sei que é bom, o que eu faço? Eu creio, eu pego, eu falo, eu não fico mais em silêncio, quando eu já sei o que falar, que é o caso que acontece com algumas pessoas. O que eu sei que é para mim, eu tomo posse. Quando eu me vejo na terra que Deus me colocou, eu piso na terra, eu possuo a terra. Eu tenho a palavra, eu vivo a palavra, eu pego a palavra, eu recebo a palavra. Aí o que não é para mim, eu já sei que não é para mim, eu não pego, eu não aceito.
Eu não permito, eu não fico, eu não vivo de forma ingênua. Eu vivo de forma sábia, equilibrada. E eu tenho autoridade, eu uso a autoridade. Então, aí vem o jubileu. Como eu disse, tem gente que sabe, eu tenho a culpa porque eu fiz, eu devo porque eu fui um mau administrador, eu passo por problemas sentimentais porque eu paguei um preço de imoralidade, porque eu me entreguei, porque eu fiz, porque eu não obedeci, porque eu não paguei o preço da fidelidade. Eu vivo tais problemas, enfermidades, doenças, eu não tenho energia, porque o tempo que eu considero o melhor tempo da minha vida, eu sabia, eu tinha a palavra, eu já tinha ouvido, sei lá, minha avó que me contava, me falava, me levava para a igreja, meu pai, minha mãe que pregou para mim, que me ensinou, que formou a minha condição, a minha estrutura espiritual, mas eu ignorei, eu quis viver a vida, eu quis curtir, eu quis fazer, enfim. Então, eu não estou falando de inocentes, eu estou falando de gente consciente, culpada, que até hoje passa, vive situações. É disso que fala o ano do jubileu. Mas tem coisa que a nossa cabeça não vai entender. Às vezes, a nossa personalidade, forjada ainda de forma carnal, não vai aceitar. Mas o que é o ano do jubileu? Eu posso ter dado causa a tudo isso. Eu posso ter dado causa. Presta atenção que você não viu nada de errado. Dei causa, errei, falhei, pequei, desagradei, desobedeci. Porque quem era? Quando você vai lá para o começo do Levítico, e principalmente para o final do Êxodo, lá no começo do ano a gente leu essa parte da Bíblia. Você vai ver, por exemplo, que quando o povo saiu do Egito, no Egito, olha que coisa mais interessante, no Egito, todos os israelitas eram o que? Escravos. Aí obedeceram aquelas ordens simples, não agradáveis. Aquela como comer. Imagina o cidadão ou a cidadã que ficou com a parte das vísceras do cordeiro. Que comeu, por exemplo, ali o intestino do cordeiro. Mas melhor o intestino do cordeiro do que a chibata do egípcio, né? Teve que pegar inexplicavelmente, sem nenhum sentido, pegar o sangue do cordeiro, separar ele da carne e com aquele sangue, não é tinta vermelha de guache, não. Entendeu? Não é aquela tinturinha que hoje as meninas compram para passar no cabelo, não. É sangue. Tem gente que vê sangue, já cai, né? Já tem um problema. É pegar o sangue ali do animal e, com aquele sopro, né? Na época que eles tinham lá, passar em volta dos umbrais das portas. Fazia sentido isso? Não faz sentido. Mas é onde você vê. A fé nos leva a cumprir ordens simples. Deus mandou fazer. E aquele sangue comunicava libertação. Aquele sangue comunicava passagem. Porque o anjo da morte, quando viu o sangue, passava, não entrava. Essa seria a parte da nossa pregação de hoje. Que quando Deus olha para uma pessoa e Ele vê nela o sangue de Jesus, como que Deus pode ver o sangue de Jesus numa pessoa? Quando ela crê em Jesus como Filho de Deus, o ungido, o prometido, em toda a palavra, o enviado, aquele que morreu conscientemente por ela. E ela crê no poder que aquele sangue de Jesus que foi derramado tem para expiar, para limpar ela de todos os pecados. Então, quando Deus olha para o Anderson, se o Anderson é um incrédulo, não importa se eu sou religioso ou não, se eu sou um incrédulo com relação a Jesus, Deus vê todos os meus pecados. Deus vê condenação em mim. Deus vê morte. Quando Deus olha para mim e Ele vê que eu creio no Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, único da espécie, primeiro, e como aquele que, humano,
que ele morreu por mim, eu acredito nisso. O que Deus vê em mim é o sangue de Jesus. Então as maldições, as misérias, tudo aquilo que a Bíblia diz que seria condenação do pecado, igual aconteceu na casa dos hebreus lá em Gósen, no dia da 10ª praga devastadora. Isso vem e passa por mim, isso não entra em mim. E se de alguma maneira o diabo ainda insiste, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade sobre o mundo espiritual, por causa do sangue de Jesus. Porque o sangue fala, o sangue clama. O sangue é uma voz que Deus ouve. Lembra quando Abel morreu, Caim matou Abel? O que Deus falou para o Caim? A voz do teu irmão clama de onde? Da terra. A terra não clama, mas o sangue que foi escondido na terra clama. Por causa daquele sangue que o Caim enterrou na terra, literalmente, toda a terra foi amaldiçoada para Caim. Porque o Caim nunca teria uma colheita, a terra não daria o resultado da semeadura e da colheita para ele. O Caim não teve jubileu de Deus, de nenhuma forma. Não existia no tempo dele, ele não teve de nenhuma forma. Porque antes do jubileu, houve épocas de fome, houve épocas de seca, mas do mesmo jeito que havia seca, depois havia a fartura. Para o Caim não havia, nenhuma terra deu a ele nenhuma colheita, nenhuma, depois que ele fez isso com o irmão dele, porque duas coisas. Primeiro, porque foi a área em que ele foi reprovado por Deus. Ele pegou dos frutos da terra e ofereceu a Deus, sem preço nenhum de sangue, não tinha nenhum sangue, não tinha preço de sangue na oferta de Caim. E depois, em vez de ele resolver isso, indo lá e pagando o preço de sangue, ele vai, pega o sangue do irmão dele e ele vai e joga exatamente na área em que ele atuava. Ele esconde, ou seja, eu vou em algo que eu conheço e vou colocar uma maldição que eu gerei naquilo. O que ele fez? Ele amarrou aquela área da vida dele. Ele era agricultor, literalmente, nunca mais ele teve resultado na sua área. E a gente precisa aprender com Caim. Que se Deus está dizendo algo para você, igual ele falou para Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito, quer dizer, vai dar certo, você vai prosperar, você vai crescer. Faz o que é bom, faz o que é certo. Mas se você fizer o que é errado, você vai acabar, você vai eternizar aquela maldição, que foi o que aconteceu com Caim. Então, voltando para o nosso ano do jubileu. Jubileu é para quem errou, falhou, para quem sabe a culpa que tem, o peso que tem nas situações que está vivendo, a má administração e, maravilhe-se. Isso é Deus. Deus está dizendo, se você crer e obedecer, você vai entrar num ano de jubileu. Que quer dizer, aí aonde para mim eu colocaria o nome desse culto, ano de jubileu, : zerar, de verbo zerar. Deus está dizendo aqui, incrivelmente, que Ele está zerando a vida de algumas pessoas. Sabe o que é zerar? Zerar. Tem coisas que estão voltando. É um início na sua vida. Em cada área que você crê. Mas tem uma área da minha vida. Tem a que você crê. Porque aqui, lembra que eu falei, todos os israelitas saíram do Egito. No Egito eles eram o quê? Aí eles saem do Egito. Aí vamos colocar aqui um divisor de águas, né? Literalmente. Houve algum divisor de águas? Para quem gosta da palavra literalmente, nem sabe diferenciar, né? Literalmente e não literalmente, né?
Mas literalmente houve um divisor de águas? Qual foi? O Mar Vermelho. Foi literalmente um divisor de águas, porque as águas se dividiram, né? Vamos usar o mesmo verbo para ficar bonito depois, né? Se dividiram, não dividiu? Então foi literalmente um divisor de águas. Então vamos colocar, quem saiu do Egito, passou para o outro lado do Mar Vermelho. Quem passou do outro lado do Mar Vermelho, que foi definitivamente quando os egípcios que estavam atrás deles morreram no mar e acabou ali, né? A história, aquela ligação, o perigo, a situação que tinha Egito envolvido, ali acabou, certo? Ali Deus pôs um ponto final. Aqueles que passaram para o outro lado do Mar Vermelho, quantos escravos tinham ali? Quantos israelitas escravos tinham ali? Quantos israelitas escravos tinham ali? Se fosse o programa lá do finado Silvio Santos, ia ter os universitários lá, né? Quantos israelitas escravos tinham do outro lado do Mar Vermelho? Nenhum. Nenhum. Então aí você vai entender essa palavra aqui agora com uma clareza. Porque vamos pensar. Não saiu, não passou pelo Mar Vermelho nenhum escravo. Ali já eram todos livres. Como que aqui já tinha escravo? Porque para existir uma palavra que você leu comigo, quem era escravo agora vai ser... Mas que escravo? É o escravo que saiu do Egito? Não. Aqui muita gente... Por isso que a gente tem que tirar o Egito que tem em nós, e não só se preocupar em sair do Egito. O Egito físico, o Egito geográfico, não literalmente, claro, né? Mas o Egito que significa, que é alguma coisa fixa. Não pode ser só um Egito material, físico, mas eu tenho que estar atento ao Egito que existe dentro de mim, porque aqui já tinha escravo, depois do povo ter ficado livre. Mas como que tinha escravo? Quando você vai lá para o começo de Levítico e final de Êxodo, você entende por quê. Porque algumas atitudes deles faziam com que eles ficassem e entrassem nessa condição. O que roubava o outro, o que prejudicava, o que cobiçava a mulher do próximo, o que pegava e não pagava. Está entendendo? Deus organizou tudo, as leis, esse monte de lei que, por exemplo, quando você pega ali um judeu, um rabino, daqueles que tem lá aquele monte de cordinha, ele vai te falar um número preciso, 613. Tudo isso que foram determinações, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode passar de tal maneira e tal, ali foi gerando. Então teve gente no meio deles, ao contrário do que alguns falam, tem uma bobagem que eu já ouvi gente de igreja falar, que lá no deserto, sob a administração de Deus, era o comunismo perfeito. Eu já ouvi gente cristã que se diz entendida. Como que pode ser um comunismo sendo que tinha escravos? Já entre eles tinham escravos. Porque, gente, Deus dá para você todas, diga todas, oportunidades. Tem gente que tem a desabilidade de conseguir perder todas. Mas enquanto tem um perdendo, sempre tem algum aproveitando. Ganhar todo mundo ganha, mas nem todo mundo aproveita. Tem gente que ganha e perde, tem gente que ganha e mantém, aproveita. Porque você está vivo, você está ouvindo essa palavra, você está ganhando uma oportunidade. Isso depende de Deus. Aproveitar depende de quem? De você. Deus está te dando a oportunidade. Deus dá todo dia. Deus está dando para quem crê aqui essa noite.
esse tempo, na verdade, essa noite, foi essa manhã, foi essa tarde, agora está sendo a noite, é o dia de oportunidade, o dia do início do ano de jubileu para cada um de nós. E assim, não é para você pensar, não, mas eu não mereço, não merece mesmo. Não, mas eu errei muito, errou mesmo. Não, mas eu errei, eu falhei, eu não aproveitei as oportunidades, não aproveitou mesmo, e é para isso que existe o ano de jubileu. É Deus zerando. É Deus. Aqui tinha gente que tinha perdido a terra por dívida, má administração, gente indolente, negligente, preguiçosa, gente mentirosa, gente que lesou, que roubou o outro. E chegava nesse ano, o ano 50, a terra, que a pessoa podia estar já mais de uma geração fora, aquela terra voltava. Isso não é Deus? Tem merecimento aqui? Não, mas o fulano, ele pagou um preço. Não, porque tem gente que erra, é condenada pelo erro, paga um preço pelo erro e aquilo não leva a pessoa à mudança. Aqui Deus estava zerando, e eu tomo posse de que Deus está zerando coisas na minha vida, em nome de Jesus. E eu sei o que Deus está zerando na minha vida. Deus falando, isso aqui eu estou zerando na sua vida. Agora, não está com alguém, você não depende de alguém, não é por meio de algo, não é você ficar olhando para aquilo pensando, eu tinha, era meu, eu tinha esse lugar, eu tinha essa posição, eu tinha essa condição, eu tinha essa autoridade, eu tinha essa oportunidade, eu tinha essa bênção, eu tinha essa terra, eu tinha essa liberdade. Não, agora eu tenho. Mas o ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. Veja, não era rápido. E as coisas voltavam para o seu lugar de origem. Então, o que está voltando para o seu lugar de origem? Primeiro, a paz. No lugar da culpa, o peso, a condenação, a paz. E aí nós temos o nosso jubileu. Quem é o nosso jubileu? Jesus, dizendo, deixo-vos a minha paz. A minha, não é a minha do Anderson, eu falando, de Jesus aqui, falando na primeira pessoa, como se Jesus fosse. A minha paz eu vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Então, eu pego a paz de Deus, sabe? Aquelas perturbações, aqueles medos, aquelas intimidações que a gente tanto recebeu, tanto ouviu, que de vez em quando aquilo nos pega. E agora, eu recebo a paz. O perdão de dívidas. Creia. Que dívidas que sujam o seu nome, sua credibilidade, que impedem você de fazer mais, de realizar, de avançar. Deus milagrosamente vai fazer coisas dessa terra que estão sistematizadas caírem por terra. Coisas simplesmente desaparecerem. Aí o que eu digo para você? Começa do zero. Deus não está zerando? Começa do zero. O que quer dizer o zero? O zero é? O zero é pouco? O zero é nada. O zero lá é a primeira fase. Qual que é o problema de algumas pessoas? Elas pegam metade do versículo. A Bíblia manda ser esperto como... Quem conhece o versículo? Esperto como a serpente. E aí acaba o versículo? E o que mais? Esperto como a serpente, mas simples como a pomba. Esperteza sem simplicidade, ou é astúcia sem humildade, é você ser um filho do diabo. A esperteza sem a simplicidade vai virar arrogância.
autossuficiência. Seja esperto, mas não perde de jeito nenhum a simplicidade. Então tem gente que no zero a pessoa quer pular 10 graus. Vai fazer de novo o que fez, não. Se Deus está zerando coisas na sua vida, se Deus está zerando, te dando uma oportunidade de coisas na sua vida, você não viver mais culpado, pesado, sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei. De você começar áreas, e Deus está dizendo assim, não é porque as pessoas querem, não é porque elas agora te deram uma chance, mas como era uma palavra, e essa palavra se tornou uma lei para aquele povo, imagina aquelas pessoas que tinham dívida com outras, que tinham coisas para receber, que tinham vivido injustiças, e agora elas estavam contemplando, talvez até a segunda geração já contemplando o resultado das injustiças. Todo mundo parava e agora eu zero. Não eu zero porque eu quero, eu zero porque Deus deu essa ordem. Então eu devolvo a terra para a pessoa, o que eu tinha como escravo, porque ele me lesou lá atrás, agora eu devolvo a liberdade dele. Então a pessoa que estava numa situação agora, eu zero a vida dela. Estou falando lá no passado, porque quem está fazendo isso hoje é Deus. E eu preciso crer nisso para a minha vida. De que Deus está dando a chance, a mesma chance para cada um aqui de você começar coisas que você estava queimado, que você estava descredibilizado, que você estava depreciado, depressivo, culpado, arruinado, sobrecarregado, que você estava defasado, que Deus agora está zerando. Só que para quem está muito no negativo, o zero é positivo. É ou não é verdade? Para quem vive na culpa, o zero, que é o nada, é positivo. Para quem está numa fase, numa vida, numa sobrecarga mental, emocional negativa, você está zerado, quer dizer, só depende do que eu faço daqui para frente. E essa era uma condicional daquele ano do jubileu. Todos vocês vão viver daqui para frente. Olha que coisa interessante, né? Essa palavra, bispo, ela recebeu na quarta-feira, no momento que ela estava orando lá no devocional dela. Deus apontou para ela, lembrou ela dessa palavra. E aí você vai, eu essa semana ainda tive com alguém que por acaso a pessoa falou para mim, tal dia eu não posso, porque é o dia do perdão lá, que eles chamam Yom Kippur. Nós não estamos nessa vida, mas Deus está para nós aqui, em Jesus, Deus está abrindo esse portal de perdão, um portal de zerar. E tem gente que esse zero, do qual parte cada área da sua vida que você crer. Qual área que eu posso pegar para mim? Todas. Agora, não tenha preguiça. Qual preguiça? De trabalhar agora para acrescentar algo positivo a esse zero. De acrescentar bênção, de acrescentar crédito, de acrescentar vida, de acrescentar paz a cada dia, de não só essa paz caber em você, como você transferir paz para os outros. Você chegar num lugar que está todo mundo atormentado, oprimido, e a tua presença gerar paz. Tuas palavras equilibrarem, não mais como foi por muito tempo, talvez isso se tornou até uma marca sua. Como é bom. Eu já fui uma pessoa que eu representava peso, representava desequilíbrio. Mas cada vez que eu escuto de pessoas diferentes, olha como isso me trouxe paz. Olha como essa intervenção, esse conselho,
essa direção trouxe paz. Eu não via isso, eu não percebia isso. Olha, eu não tinha visto por esse lado. Olha, essa palavra. E Deus pode fazer isso com cada pessoa. De você ser o ponto de equilíbrio da sua família. E você pode ter sido o ponto de desequilíbrio. De você ser aquela coluna. Sabe aquela coluna que só por causa dela, umas vezes, aquela edificação está de pé? E com essa coluna, essa edificação não cai de jeito nenhum. Ela vai continuar de pé, vai continuar firme. De você parar de ser aquela pessoa que vive pedindo, vive buscando, dependendo de empréstimo, de doações, de alguém sempre te dar, te ajudar, te levantar, e você se tornar o generoso. A pessoa que agora vai ser simples, eu vou começar de baixo, eu vou começar com o que Deus está colocando nas minhas mãos, e às vezes Deus não te coloca bens, dinheiro, Deus não coloca patrimônio, Deus coloca crédito, Deus coloca talento na tua mão. Para quê? O que a gente tem que fazer com o talento? Multiplicar. Como é que eu multiplico? Trabalhando, indo, fazendo. Tem uma direção? Vai lá, empresta lá para o cara ali que ele vai te pagar mais. Tá bom, vou lá emprestar. A gente é tentado às vezes, na preguiça. Ai, hoje não, está tarde, né? Vou colocar aqui, daqui um ano eu pego, ele vai estar no mesmo lugar, não tem perda, né? Não quero perder nada, sabe essa mentalidade? Não vou perder nada. Lembra do que fez isso com o talento? O que aconteceu com ele? E perdeu alguma coisa? Perdeu tudo. Porque foi, como diz a Bíblia, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Pare de ser o servo mau e negligente. Deus está te dando oportunidade. Deus está zerando áreas na sua vida. Pegue e começa, e faça, e seja, e haja, e decida, e construa diferente do que você construiu e deu errado. Deus está te devolvendo uma terra em que você já esteve e perdeu. Ocupe essa terra agora da forma certa. Valorize essa terra. De repente demorou tanto tempo e agora Deus coloca você no mesmo lugar. Deus coloca você no mesmo lugar. Primeira coisa, que você não vai cometer o erro de novo, o da ingratidão. Lembra do Esaú? Quem lembra do Esaú? Esaú nasceu, aprouve Deus dele nascer o filho mais velho, nasceu primeiro. Apesar do irmão dele ter ameaçado nascer primeiro, ele conseguiu nascer na frente. Eles já lutavam desde o ventre da mãe deles, está escrito na interpretação. Já lutavam desde o ventre da mãe deles. O que acontece? Ele nasce primeiro, quer dizer, foi Deus que permitiu aquilo. Deus que fez aquele jeito acontecer. Um dia, assim, um dia desastroso. Daqui para frente minha vida não vai mais ter dias desastrosos. Vai. O ano do jubileu não inclui isso, não. Quem ouviu isso? O ano do jubileu não tem esse aí não está no teu pacote, não. Tem dias desastrosos. Dias em que tudo dá errado. É igual esses dias ainda, né? Foi um dia atípico para mim, tal, não lembro quem me falou uma coisa ainda. No finalzinho do dia, eu nem lembro porque eu estava de sapato, porque agora a gente usa sapato mais domingo. E alguém falou algo tal, ainda a pessoa veio e bateu assim, né, na ponta aqui do meu sapato. E na hora assim, involuntariamente eu falei, ai, a pessoa falou, nossa, mas que é isso? Eu falei assim, rapaz, assim, a cada tempo você tem quem tem calo sabe como é que é, né? Você vai, corta, queima, põe ácido ali, ora. No meu caso, o senhor não curou ainda, né? Então, a cada 6 meses aparece um calo ali no dedinho do pé direito. E você só sente quando você está de sapato. E no dia ainda estava. E a pessoa, não lembro o que foi, a pessoa tal. A pessoa, que é isso? Eu falei, não, porque agora até o calo você conseguiu acertar. Tem assim uns 20 centímetros no pé, você conseguiu acertar bem até o calo.
além das outras coisas que estavam acontecendo. A dor eu senti, mas não foi por isso que agora nada vale na minha vida. Nada está bom na minha vida. Não. Doeu, ruim, desagradável. Mas na hora ainda a pessoa que foi, eu falei, não, fique em paz. Aqui dentro eu estava querendo falar outra coisa, mas eu falei assim, fique em paz. E aí disse para mim mesmo, é só um calo. Então a primeira coisa, que alguns agora, você tem que já ir consciente, ingratidão. Quantos aqui se tornaram escravos? Quantos perderam terras, oportunidades, trabalhos, familiares, pessoas? Quantos perderam as melhores coisas que tiveram? Porque foram ingratos. Ingratidão não tem a ver só com o que você fala sobre aquilo, mas como você trata aquilo. O que você faz com aquilo comunica gratidão ou ingratidão. Então, no zero agora, começa, a construir algo, a fazer algo, a plantar algo, a agir com aquilo que Deus está colocando na sua mão, com gratidão. Gratidão na família. Gratidão pelo portal que Deus está abrindo na sua vida. Gratidão por essa palavra. Seja grato por essa palavra. Quantas pessoas foram roubadas? Eu estou dando falta de gente que não veio de manhã, não veio à tarde e não veio agora. Será que Deus não tinha para elas o jubileu? Tinha ou não tinha? Mas elas não chegaram. Elas não vieram. Elas não ouviram. Eu sei que tem gente acompanhando pela transmissão, como tinha gente acompanhando, mas até que eu saiba que algumas pessoas ouviram, tomaram posse, né? Porque não basta ouvir. Lembra que eu falei, todo mundo ganha oportunidade. Ouvir, todo mundo ouve. Mas nem todo mundo aproveita. Quer crer naquilo e agir de acordo com aquilo que recebeu, e não com aquilo que sente. Então, eu não sei exatamente quais, mas eu creio que Deus está zerando a vida, as oportunidades, que Deus está dando uma chance de você entrar num tempo que talvez alguns aqui, igual eu, que não tenho 50 anos, ainda não teve. Uma oportunidade em que eu não tenha feito nada tão relevante assim, merecido para isso, mas Deus vem e apenas abre aquele portal. Porque no ano do jubileu, tinha gente que tinha 100 anos, estava no segundo, tinha gente que tinha 80, tinha gente que tinha 40, e tinha gente que estava começando a vida. Ou todo mundo tinha a mesma idade no jubileu? Importa quantos anos eu tenho? Ó a tentação agora. Tem gente que pode pensar, nossa, mas demorou tantos anos para eu receber um jubileu de Deus. E o fulano ou a fulana está recebendo só com isso? Inveja. Não vai colocar na tua conta que está zerada já um saldo negativo já de cara. Porque tem gente que é assim, agora, não negativa de novo a tua conta com Deus. Não é comigo não, viu? A mim ninguém deve nada. Mas tem gente assim na igreja. Eu precisei ter tantos anos para viver isso. E o fulano vai viver com só, não interessa o fulano, a fulana. Pega a sua oportunidade. Aqui tinha gente de todas as idades. Aqui tinha gente aqui que era escravo, nasceu já numa casa escravo pelos erros do pai, pelos erros do avô. Já pensou aqueles que nasceram aqui, agora tinham seus 18 anos, estava na fase lá de tirar a carta, e assim, cresceu, nasceu, o pai era escravo de alguém, o avô tinha morrido escravo de alguém pelos erros, pelas falhas, o pai escravo, uma vida, aí a pessoa com 18, de repente fica sabendo, agora eu vou receber, vou morar naquele lugar, que era a terra do meu avô, agora a gente vai poder lá, ficar lá, viver livremente, ter direito a isso, ter acesso a isso. Alguém poderia dizer, o que ele fez? Nada, mas assim é Deus.
e se eu respeito, se eu obedeço, é isso que vai me fazer nunca cair numa situação dessa, de precisar de um jubileu. Talvez você não precisa do jubileu numa área da sua vida, mas precisa na outra. Agarra com as duas mãos. Pega, creia, que as suas declarações, suas ações, seja de quem é humilde, de quem está recebendo, crendo e aproveitando ao máximo essa chance que o Senhor nos dá. E não é só para um ano, é para esse tempo da nossa vida. Que você comece, você tem que agir dessa forma agora. Eu não vou mais viver com aquela mentalidade, eu não vou mais viver com aquela visão, com aquela culpa, não vou mais viver com aquelas limitações. Deus está zerando. E agora eu não vou viver mais um saldo em todas as áreas da sua vida, da área espiritual, da sua área espiritual, do que você faz para Deus, com Deus, até a área material, de coisas, de bens, de dinheiro. Talvez você é aquela pessoa que sempre está em dívida, nome negativado, conta negativa, devendo. O que você tem, você já está devendo, porque você vai no cartão, vai no especial. Chega. Pega cada bênção, cada liberação, cada milagre que Deus está fazendo, que Ele está gerando na sua vida, e viva de acordo com isso. Faça e tenha Jesus como seu jubileu. Que não é porque você é bom, merecedor, porque fez algo para isso, mas porque por causa dele, e quando Deus olha para você, vê que você crê em Jesus, o sangue de Jesus é que purifica, limpa e que garante a você esse direito de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos do seu coração. O que você deve fazer agora é receber de Deus esse perdão. Para as atitudes ímpias, para os pecados, para as maldições que você atraiu, as maldições que você pegou com as mãos. Não é dia de condenação, é dia de perdão, é dia de alívio. Receba o alívio de Deus, receba agora. Você tem que dizer, Senhor, eu recebo o teu alívio. Eu recebo o teu alívio, o Senhor tem um tempo de alívio para mim agora. Um tempo de alívio, Deus tem um tempo de alívio. Deus sabe, Deus foi quem nos criou, Deus sabe que há um limite para dor, sofrimento, peso. Ou seja, nenhuma pessoa viveria mais de 50 anos na mesma condição, por pior que a pessoa fosse, por mais erros que ela cometesse. Chegava um tempo que ela recebia um alívio, um refresco de Deus, sem precedente. Você vai dizer, não teve muitos desses. Sim, mas para aquela pessoa, de repente, não tinha nada igual. A Bíblia diz que ia chegando perto daquela época, as terras iam ficando mais baratas. Porque se uma pessoa comprasse ali a terra com o ano 49, ele não teria mais nenhuma colheita direito. Então, a terra não era vendida de acordo com a localização, a terra era vendida de acordo com o número de colheitas que ela ainda podia dar para aquela pessoa que a comprasse. Porque a pessoa que a comprasse, quando chegasse o ano 50, ele ia ter que dar a terra. Eu nem vou dizer a palavra devolver, porque às vezes ela já estava comprando do terceiro, quarto dono, e ela não ia devolver para quem ela comprou, ela ia devolver a terra a quem a pertencesse, de origem. Quer dizer, a quem Deus tinha dado, aquela tribo, aquele clã, aquela pessoa. Aí já tinha morrido, ficou para o seu filho.
Tinha morrido para o seu neto, para o seu bisneto. Quantos aqui agora que vem só acumulando, amontoando culpa, peso, opressão, vergonha, perdas. Tem gente que vem acumulando perdas, é uma perda atrás da outra. Chega, agora esse tempo finda. É aquela situação na sua família, que você viu sua mãe vivendo, que você viu seu pai vivendo no casamento, que você viu sua avó, você ficou sabendo que seus tios também passaram, seus avós. E agora toma posse na sua vida, chega disso. Deus muda corações, Deus abre, Deus quebra os de pedra, Deus transforma e coloca corações novos. Eu recebi hoje, eu não vou contar detalhes, porque a gente nunca sabe quem que está assistindo, né? Eu não quero estragar a obra que Deus começou. Mas eu recebi um testemunho de uma pessoa muito próxima a mim, que no culto da manhã, quando recebeu essa palavra, tomou posse de coisas já acontecendo na família. E tinha uma mensagem da pessoa para mim num horário, 50 minutos depois ela já tinha uma notícia de algo que um filho tinha ido fazer o final de semana para se lambuzar mesmo. Para assim, sujar era pouco, eu quero me lambuzar no pecado, eu quero mesmo viver essa vida. A pessoa manda uma mensagem, eu tomo posse disso, eu tomo posse dessa unção que está sendo liberada, de que Deus está zerando coisas, de que famílias estão sendo zeradas, de que a disposição mental, espiritual, a disposição emocional que vai haver em algumas pessoas serão outra, e Deus vai mudar. A pessoa coloca ali uma mensagem longa para mim, e 50 minutos depois ela manda outra mensagem, ela fala: fulano, olha, já recebi tal notícia que aconteceu isso com tal pessoa da minha família, inexplicavelmente, estava em tal lugar, mas já está voltando, e não era para voltar nem hoje nem amanhã. Eu quando li aquilo eu falei: aleluia, louvado seja o Senhor. Eu estou te contando um caso, mas eu já vi na igreja hoje. De manhã, quando uma das pessoas que falou comigo hoje cedo ainda veio falar, falou assim: ó, eu sei que isso aqui já aconteceu. Eu falei: eu concordo com você em nome de Jesus. Falou: porque algo, hoje, eu não sabia da palavra, mas quando eu saí de casa, eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido. Eu falei: amém. Inicia aí o seu ano do jubileu. Inicia, você tem que estar aí agora com Deus, dizendo: Senhor, eu recebo. Essa palavra é para mim, não importa agora, só estou eu na igreja. Essa palavra é para mim, só estou eu aqui na igreja agora. Nem eu estou aqui, é só você. É Deus abrindo esse tempo, esse portal na sua vida. Não importa se você tem aí 15 anos, não importa se você tem 80 anos, não importa se você tem muitos ou poucos anos. Como é um milagre Deus zerar a nossa vida, para nós construirmos algo do zero, para nós iniciarmos uma caminhada com Deus do zero. E que bom que você que pode dizer: mas eu tenho caminhado com Deus. Você não vai ter problema em caminhar do zero, em aprender coisas de novo, e reviver de novo, e fazer de novo, e entregar a Deus de novo, e fazer de novo, e receber de novo. Porque o mais importante você já sabe. Você está com Deus. Ele está com você. Ele é quem está criando situações. Ele é quem está removendo vergonha, culpa, condenação. Deus está removendo, Deus está limpando. Deus está derramando sobre nós um óleo que cai na nossa cabeça, vai descendo, conforme vai descendo, vai purificando a nossa vida. E não é o que nós fizemos, mas é o que Ele faz em nós.
Não é o que você fez de errado, errou, falhou, deixou de aproveitar a oportunidade, sabia e não obedeceu. Mas é o que Deus está te abrindo. São portais que Deus está abrindo. Quantos que perderam janeiro, fevereiro, março, abril, até setembro, mas que agora estão começando um novo ano. E nós recebemos a promessa esse semestre que Deus faria coisas em pouco tempo que valeria por um ano, e que pessoas viveriam sonhos de uma vida. Elas não demorariam o resto da vida, elas viveriam agora, nesse ano, sonhos de uma vida. Sabe aquela sequência de coisas que vai acontecendo, acontece uma e depois acontece outra e outra e outra e outra. De repente você sai de um momento turbulento, um momento onde você é contrariado, onde você fica triste. E aí você vê uma sequência de Deus te dando algo, te fazendo algo, cuidando num detalhe, fazendo uma coisa grande, enorme. E você vai vendo, ô Senhor, é o Senhor. Você percebe a visitação de Deus. Eu declaro agora, receba a visitação de Deus, aí onde você está agora. Que o Espírito Santo agora, Ele converse, Ele comunique com você, e que Ele esteja agora operando na sua vida esse renovo, renovando, transformando, abençoando, trocando maldição por bênção, tirando você da condição de ser escravo e te tornando livre, colocando algo nas suas mãos que há muito saiu das suas mãos, levantando você que estava caído e te colocando de pé, te abençoando, te promovendo agora quando ninguém entende como, por quê, de onde saiu. E Deus agora pega, tira você lá de baixo, coloca você agora nessa posição. E Deus não olhando, não culpando, não pesando sua vida, suas obras más, suas palavras torpes, suas palavras negativas, mas dando a você agora um projeto novo, para que você o construa, para que você o edifique, para que você o faça agora. Senhor, eu recebo a chance, eu recebo, meu Deus, esse tempo que o Senhor, meu Pai, dá a cada um de nós, esse tempo novo, essa oportunidade nova, esse ano, meu Deus, de jubileu que nós começamos, a companhia do Teu Espírito Santo, e eu não abro mão dessa companhia na mente, no coração, aqui no corpo, meu Deus, em alguns momentos parecendo que nós nem estamos nessa terra, porque no meio de tantas coisas, pressões e opressões, quantas vezes, meu Deus, que nós estamos, que parece que estamos em outro lugar, num lugar, meu Deus, que não é natural, é sobrenatural. O lugar, meu Deus, onde os sentimentos não vêm de fora, eles saem de dentro de nós, eles são gerados pelo Senhor. Eu peço essa unção, meu Deus, sendo derramada sobre cada um, para que ninguém aqui fique de fora desse tempo que o Senhor tem para nós, dessa oportunidade que o Senhor tem conosco. Que ninguém fique de fora, meu Deus, daquilo que o Senhor está fazendo, da obra que o Senhor está gerando, da obra, meu Pai, que o Senhor nos leva a ter, a vivermos. Faz, meu Deus, na nossa vida, em cada um de nós. Faz por nós. Faz por meio de nós, meu Deus. Quantos aqui que vão ser, meu Deus, esse marco zero? Quantos aqui que o Senhor vai usar a vida, que o Senhor vai usar as palavras, que o Senhor vai usar as mãos, que o Senhor vai usar, meu Pai, a sabedoria, que o Senhor vai usar a generosidade, para iniciar na vida de alguém, para liberar alguém, para perdoar alguém, para abençoar alguém, meu Deus, e dar início a um ano de jubileu na vida de outra pessoa. Eis-nos aqui, Senhor. Esteja conosco e nos envia. Eu creio, meu Pai, e declaro que cada um que crê, meu Deus, inicie esse novo tempo. Inicie esse tempo, esse ano, meu Deus,
esse portal, com esse ano de jubileu, com essa condição zerada que o Senhor, meu Pai, faz, que nós não poderíamos fazer, que alguns com todo o dinheiro que têm, que outros que com todas as influências que têm, que outros, meu Deus, com toda a experiência que têm, não puderam e não poderiam fazer, mas o Senhor vem e faz em nós e faz por meio de nós. Eis-nos aqui, meu Deus, envia-nos, usa-nos e nos ajuda, nos acompanha, esteja conosco, para que todas as oportunidades sejam aproveitadas, e todas no Senhor, e todas para o Senhor, para que o teu propósito se cumpra, para que a tua palavra, o grande evento da nossa vida, a cada dia se confirme. É o que eu declaro. Eu abençoo a vida de cada um que entra neste ano de jubileu, e eu declaro, meu Pai, que seja um tempo de edificação, de construção, de aproveitamento pleno, meu Deus, de alegria, de satisfação, um tempo, meu Pai, marcado por gratidão em palavras, em obras, em reações e ações. Que o Senhor nos abençoe grandemente. É o que eu creio, meu Pai, eu declaro, e eu juntamente, meu Pai, recebendo, eu abençoo a vida do teu povo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.